Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, amém. Estudo bíblico. João 20 verso 5. Introdução. João 20 narra o evento central da fé cristã, a ressurreição de Jesus Cristo. O capítulo se abre com a descoberta do túmulo vazio por Maria Madalena, levando a alertar Pedro e o outro discípulo, tradicionalmente identificado como João, sobre o ocorrido. O versículo 5, ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Descreve a ação de João ao chegar ao túmulo. Este detalhe aparentemente simples é fundamental para a progressão da narrativa e para o testemunho da ressurreição. A hesitação de João, em contraste com a ação posterior de Pedro, é um elemento intrigante que merece uma análise mais profunda. Contexto histórico. A cena se desenrola na manhã do domingo após a crucificação de Jesus, durante a celebração da Páscoa judaica. A tradição hebraica de sepultamento envolvia o uso de lençóis de linho para envolver o corpo do falecido. A presença desses lençóis dentro do túmulo vazio, como observado por João, era um indicativo de que o corpo não havia sido simplesmente removido ou roubado de forma apressada, pois os ladrões normalmente não se preocupariam em remover as mortalhas. A velocidade com que João e Pedro correram para o túmulo, impulsionados pela notícia de Maria Madalena, demonstra a intensidade da emoção e confusão que sentiam. O medo dos líderes judeus, mencionado em João 20:19, era uma realidade palpável para os discípulos, que ainda não compreendiam plenamente o significado da ressurreição. Interpretação. João 20 verso 5, lido à luz da fé protestante, revela a importância da evidência visual e da consideração cuidadosa. João, chegando primeiro ao túmulo, se abaixou para olhar lá dentro. Esta ação demonstra curiosidade e um desejo de entender o que havia acontecido. Ele vê os lençóis de linho, mas não entra no túmulo, talvez por reverência ou hesitação. Sua prudência preparou o caminho para a entrada subsequente de Pedro e para o seu próprio processo de fé. João 20 verso 8. Esta passagem nos ensina que a fé muitas vezes começa com a observação e a reflexão sobre a evidência. A ressurreição não foi um evento secreto, mas sim um evento que deixou vestígios, um testemunho visual. Ao ver os lençóis, João começou o processo de entender o que significava que Cristo havia ressuscitado. A prudência e a reflexão de João nos incentivam a não abraçar a fé cegamente, mas a considerar cuidadosamente as evidências, as Escrituras e o testemunho do Espírito Santo em nossa jornada de fé. O capítulo todo demonstra que acreditar na ressurreição de Cristo é a base para a vida eterna, conforme declarado em João 20 verso 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Veja as referências. Lucas 24 verso 12. Pedro, porém, levantou-se e correu para o sepulcro. Abaixando-se, viu apenas os lençóis, e voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Este versículo do Evangelho de Lucas apresenta um relato paralelo da visita de Pedro ao túmulo vazio. Assim como João, Pedro observa os lençóis, mas a reação de Pedro em Lucas é de admiração e confusão, enquanto em João, ele finalmente crê. João 20 verso 8. Ambos os relatos enfatizam a importância dos lençóis como evidência da ressurreição. 1 Coríntios 15 verso 4. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Este versículo reafirma a centralidade da ressurreição no Evangelho. Conectar João 20 verso 5 com 1 Coríntios 15 verso 4 enfatiza que a ressurreição de Jesus não era apenas um evento histórico, mas o cumprimento da profecia bíblica. Os lençóis de linho no túmulo vazio são um detalhe tangível de um evento que valida toda a esperança cristã, conforme demonstrado pelos escritos das Escrituras Sagradas.